Muito bom dia, muito bom dia. Pessoal aqui de sala, bom dia. Caio, Ismael, Maria Fernanda, tudo bem? Aula passada a gente falou sobre responsabilidade civil. Foi aquela aula que eu quis concluir com vocês, que a partir de agora, quando a gente começar a estudar as obrigações, portanto, se o devedor não cumprir com a obrigação, aí eu pergunto se nasce ou não responsabilidade para ele. E aí a gente vai se entender que depende, né? Depende porque se ele tiver culpa, ele responde por perdas e danos. Se ele não tiver culpa, a obrigação está resolvida. Né? Muito bem. Então vamos começar com a obrigação de dar hoje. Hoje, na verdade, eu entro no Código Civil. Obrigações de dar. A primeira classificação que a gente viu, quanto à prestação, lá nos elementos da obrigação, quanto à prestação, a gente viu que a obrigação podia ser dar, fazer ou não fazer. Né? Bom dia, Raquel. Dar e fazer, a doutrina chama de obrigações que são positivas. Positiva por quê? Porque ela depende de um agir do devedor, de um atuar, seja na de dar, seja na de fazer. A de não fazer seria obrigações negativas. Negativas porque você se abstém, você simplesmente fica quieto. A obrigação de dar, pessoal, ela pressupõe a existência de um bem material, de um bem corpóreo. E esse bem corpóreo deve ser entregue ao credor. Então eu tenho obrigação de dar, por exemplo. Eu tenho obrigação de dar se eu tiver que entregar esse pincel, se eu tiver que entregar uma cadeira, uma mesa, se eu tiver que entregar um computador, se eu tiver que entregar um carro, se eu tiver que entregar um apartamento, por exemplo. Né? Isso são espécies de... Se eu tiver que pagar alguma coisa, também é obrigação de dar, porque pagar alguma coisa significa pegar o dinheiro e entregar para alguém, não é? Então, essa entrega do dinheiro também é obrigação de dar. A obrigação de dar, a gente pode estudar como sendo dar coisa certa ou dar coisa incerta. Então, a obrigação de dar pode ser dar coisa certa ou dar coisa incerta. E a gente vai estudar também que a obrigação de dar, eu posso analisar se ela for simplesmente de dar, então eu vou chamar dar propriamente dita, ou então na modalidade restituir. Restituir. Então eu posso analisar a obrigação que é de simplesmente dar, entregar para você esse pincel, por exemplo, mas eu posso estudar a obrigação de dar também na modalidade de devolver. Se eu empresto esse pincel para o Caio e ele vai me devolver o pincel na segunda-feira, ele também tem uma obrigação de dar, só que na modalidade restituir. Bom, vou começar aqui primeiro, ó. Dar coisa certa e incerta. Cuidado para não confundir, pessoal, e tem gente boa que confunde. Dar coisa certa, não é uma obrigação certa. Cuidado com a diferença. Dar coisa certa é quando o objeto a ser entregue está devidamente individualizado, particularizado. E o contrário, dar coisa incerta é quando o objeto não é individualizado. Ou seja, existe mais de um objeto e eu posso escolher o objeto que eu vou entregar. Muito cuidado para isso, hein? A obrigação de dar coisa certa vai existir quando o objeto a ser entregue for único. Só existe um objeto a ser entregue, dar coisa certa. Existe mais de um, dar coisa incerta. Cuidado, porque a gente raciocina com obrigação certa
e uma obrigação incerta. Não é isso. Então, se eu perguntasse para vocês assim, olha, eu tenho a obrigação de entregar uma saca de café. Uma saca de café. Sei lá, uma saca de café de 50 quilos. Essa obrigação é de dar, né? Entregar a saca é dar coisa certa ou incerta? Incerta ou certa? Tá vendo como soa estranho no começo? Olha só, a obrigação é certa, porque é uma saca de café, não é uma saca de batata, de tomate, de qualquer coisa. Mas eu pergunto, existe só uma saca de café? Existem vários tipos, não tem? Num depósito, por exemplo, deve ter milhares de sacas de café. Então, a obrigação de entregar uma saca de café de 50 quilos é uma obrigação de dar coisa incerta. Tá certo? Entenderam em casa? Aldamara? Correto. Dar coisa incerta. O que a gente confunde? É uma obrigação certa. É uma obrigação líquida, que a gente chama, que é certa quanto à existência e determinada em relação ao seu objeto. Mas ela é de dar coisa incerta. Porque existem várias sacas de café e eu vou escolher uma para poder entregar para o meu credor. Tá certo? Vamos lá. Se eu dissesse assim, olha, eu fui ali na New Land, comprei um Corolla 0 km. Conversei com o vendedor, aí falei, né? Falei, olha, eu quero um Corolla, mas tem que ser branco, tem que ter o som, sei lá, tem que ter o tapete, por exemplo. Aí ele me disse o preço, eu paguei, e o vendedor falou assim, bom, vou fazer o seu pedido, 30 dias para chegar o carro. A obrigação do vendedor é dar, entregar o carro. Corolla, branco, com som, tapete, sei lá, etc. É dar coisa certa ou coisa incerta? E agora? Certa? Todo mundo? Caio, certa também? Pessoal de casa, comprei um Corolla 0 km, escolhi a cor, modelo, etc, enfim. O vendedor falou assim, 30 dias, vou encomendar o carro, 30 dias para chegar. Olha só existe um Corolla branco com os acessórios que eu pedi? Entenderam a diferença? O objeto é único? Não. Ele vai encomendar ainda, ele vai fazer o pedido. Muito embora, vejam vocês, se ele tivesse a obrigação de me entregar um Corolla e eu não colocasse nem a cor, milhares. Um Corolla branco, eu diminuí o gênero, mas continua existindo mais de um. Entenderam? Então, quando ele ficou obrigado, ele ia fazer o pedido ainda, para me entregar um Corolla branco, com som, tapete e sei lá mais o quê, a obrigação dele é dar coisa incerta. Entenderam como confunde? Diga lá, Caio. Como é que é? Fala um pouquinho. Ah, e tudo bem. Eu fui lá na loja, o vendedor falou assim, olha, eu tenho aqui no pátio o Corolla branco do jeito que você quer. Aí eu fui lá e olhei aquele carro. Ah, eu vou comprar esse. Aí ele fala, pois então pronto. O seu carro que eu vou entregar agora é chassi número tal. De repente tem placa já, não sei. Placas número tal. Agora, a obrigação dele é dar coisa certa. Oi, Ismael. Vai depender do contrato. Entendeu? O que o Ismael está perguntando é assim, olha, depende do referencial, por exemplo, se no pátio tem, sei lá, 50 carros, mas só um Corolla branco. Então, se você no contrato se comprometeu a entregar aquele Corolla branco, dar coisa certa. Um Corolla branco, dar coisa incerta.
Ah, mas no pátio eu só tinha um. Não tem problema, mas existem vários. Então vai depender, e essa tua pergunta é até importante, vai depender do tipo de contrato que eu fiz. Se eu chegar, por exemplo, e falar assim para vocês, olha, pessoal, próxima aula, quem tiver presente, eu vou entregar e fazer um sorteio, vou entregar um livro do professor Carlos Roberto Gonçalves, volume 2, Obrigações. A minha obrigação é dar coisa certa ou incerta? Incerta, todo mundo? É, incerta. Um livro do Carlos Roberto Gonçalves é incerta. Tem vários, né? Mas eu posso ter dito assim, olha, pessoal, eu tenho um livro em casa e eu vou fazer um sorteio desse livro que eu tenho em casa. Certo ou incerta? Dar coisa certa. Entenderam? Então, para ser dar coisa certa, isso é importante, o objeto tem que ser único. Não pode existir mais de um. Se eu dissesse assim, por exemplo, olha, eu tenho que entregar uma garrafa de vinho chileno, da marca tal, a uva tal, fabricado na safra de 2020. Dar coisa certa ou incerta? Incerta, todo mundo? É incerta. Por quê? Porque mesmo que eu esteja reduzindo muito o gênero, por exemplo, eu podia falar, entregar uma garrafa de vinho, tem milhões, milhares, sei lá. Uma garrafa de vinho da marca tal, eu diminuí. Da safra de 2020, da uva Cabernet Sauvignon, estou diminuindo, mas eu continuo no gênero. Entenderam? A doutrina, inclusive, diz assim, ó, quando você tem uma obrigação de dar coisa incerta, você está no gênero. Eu não concordo muito dizer que você está no gênero. O que eu quero dizer aqui é você está no gênero significa existem vários, né? Mas agora, essa ideia de gênero, porque eu já vi livro, tem muita gente que se enrola aqui, eu já vi livro escrito, doutrina, dizendo assim, ó, bom, se a obrigação de dar coisa incerta, você está no gênero, se você for para a espécie, passa a ser certa. Não, claro que não. Primeiro porque gênero e espécie são conceitos que eu só consigo ter se eu tiver um parâmetro. Concordam? Se eu perguntasse assim, olha, cadeira. Cadeira é gênero ou espécie? Gênero, se eu estiver pensando as espécies de cadeira, né? Se eu falasse cadeira de plástico, cadeira de madeira, né? Cadeira de, sei lá, acrílico, aí cadeira vai ser gênero. Mas se eu estiver falando móveis, aí tem cadeira, mesa, sei lá mais o quê, entendeu? Cadeira agora virou espécie do gênero móveis. Então tá errado você dizer, ah, se eu for para a espécie, passa a ser certa. Não. Vai ser obrigação de dar coisa certa se o objeto for único. E aí tem um conceito de objeto único no semestre passado, vocês lembram? Aquele bem que não pode ser substituído por outro da mesma espécie, quantidade ou qualidade. Bens infungíveis. Lembra do conceito de fungibilidade? Fungíveis são bens que podem ser substituídos por outro. Então, por exemplo, esse pincel aqui é um bem fungível. Por quê? Porque se eu não tiver esse, tem só aqui na minha caixa aqui tem 3, né? Se eu for ali fora deve ter uns 20, 30, 40, sei lá. Então isso é um bem fungível. Agora, se eu pego, por exemplo, o meu carro, placas tal, é um bem infungível. Veja que quando eu empresto o meu carro para alguém, a sua obrigação não é me devolver um carro qualquer. Sua obrigação é devolver o meu carro, placas tal, chassi tal. Então, se a gente aplicar o conceito de fungibilidade aqui, dá certo. A obrigação será dar coisa certa quando o objeto for infungível. Tranquilo?
Cuidado porque confunde. Eu perguntei assim, ó, uma saca de café de 50 quilos é dar coisa incerta. E se eu dissesse assim, uma saca de café de 50 quilos da marca União, modelo tipo exportação, certo ou incerto? Uma saca de café de 50 quilos da marca União, modelo tipo exportação, certa ou incerta? E aí, João? Uma saca de café, 50 quilos, modelo tipo A, para exportação da marca União, continua sendo dar coisa incerta. O que eu fiz, a mesma coisa do vinho. O que eu fiz foi reduzir o gênero. Entenderam? Agora, eu comprei a tela do pintor famoso. Eu fui na exposição, olhei o quadro, falei, quanto é que custa esse quadro? Ele falou, sei lá, R$1.000. Tá, pois então eu vou comprar essa tela. A obrigação do vendedor é entregar a tela. Dar coisa certa ou incerta? Certa. Porque a tela é única. Entenderam? E por que dessa discussão, pessoal? Porque tem dois conceitos, que é perecimento, que é igual a perda total, e tem um outro que é deterioração, que é uma perda parcial. Perda parcial. Estão dando para enxergar em casa, né? Olha só, perecer, que é uma perda total, é o objeto não existir mais. Sei lá, ou porque foi roubado, ou porque foi furtado, ou porque pegou fogo, ou porque foi consumido, ou porque foi extraviado, não sei. Mas se eu falo em perda, o objeto não existe mais. Se eu falo em deterioração, o objeto ele existe, mas ele está avariado. Então, por exemplo, se eu comprei a tela do pintor famoso, pode ser que antes do vendedor me entregar, a tela deixe de existir. Foi roubada, sei lá, o depósito pegou fogo e incendiou a tela também. Enfim, perda. Agora, de repente, antes do vendedor entregar, a tela pode estar rasgada, por exemplo. Caiu e rasgou. Se a tela está rasgada, ela existe, mas ela está deteriorada. Tá certo? Essas duas situações, perda e deterioração, eu só vou analisar se eu estiver diante de uma obrigação de dar coisa certa. Por quê? Porque se eu estou diante de uma obrigação de dar coisa incerta, não existem vários? Então, se você não tiver aquele, você tem que entregar outro. Imagina que eu combinei com o Caio de entregar para ele hoje, às 9 horas, um pincel desses. Aí eu estou vindo de casa, peguei esse pincel aqui para entregar para o Caio, coloquei no bolso, pronto, estou vindo para cá. No meio do caminho, o pincel caiu. Quando eu chego aqui, eu falo, vixe, o pincel que eu ia entregar, não tenho mais. Eu posso alegar para você que eu perdi o pincel e por isso eu não tenho mais obrigação? Não, claro que não. Se o pincel é fungível, eu tenho que pegar um outro pincel para poder entregar para o Caio, por exemplo. Tá certo? Raquel, se especificar lote, data de fabricação e horário, aí sim. Não, depende. Entendeu, Raquel? Depende. Eu posso especificar o lote, a data de fabricação, o horário, etc, enfim. Mas existem, sei lá, 10 unidades. É dar coisa incerta. Repito, hein? Para se dar coisa certa, o objeto deve ser único. Único. E dependendo do contrato, eu dei a ideia de fungibilidade, né?
Mas dependendo do contrato, eu posso dizer assim, olha, eu estou vendendo para a Fernanda o meu relógio. Aí eu pergunto, existem vários relógios iguais a esse? Existem, né? Mas eu não estou vendendo um relógio qualquer. Eu não me comprometi a entregar para ela um relógio. Eu estou vendendo o meu relógio. O meu relógio é único. Entenderam a diferença? Então depende de como você faz o contrato. Dependendo, sei lá, por exemplo, estou fazendo uma prova. Dependendo do que o examinador colocar no enunciado, é que eu vou compreender se é uma obrigação de dar coisa certa ou incerta. Ou ele pode me dizer, aí fica muito mais claro, né? Tem uma obrigação de dar coisa certa, como fica a obrigação assim, assim, assado? Ele já me diz. Mas em algumas situações, eu vou precisar interpretar o enunciado, ou no caso concreto, interpretar o contrato que eu estou fazendo, para saber se a minha obrigação é dar coisa certa ou incerta. Diga lá, Caio, vamos lá. Por algum motivo eu individualizei, entendeu? É o meu relógio que eu estou vendendo. Oi, Aldamara, vamos lá. Professor, o senhor poderia repetir para mim com que tipo de coisa se ocorre a perda e a deterioração? Tá. Perda, perecimento, é quando o objeto não existe mais. Vamos supor, eu vendi o meu relógio, tá ele aqui, tá certo? Só que antes da entrega, eu ia entregar ele hoje pela manhã. Ontem à noite eu cheguei em casa, coloquei o relógio num canto, quando eu vi, me furtaram o relógio. Eu não tenho mais o relógio para entregar. Isso é perda, entendeu? Coloquei o relógio num canto, sei lá, tinha sol, ele esquentou demais, explodiu. Pronto, perda, perecimento. Agora, eu tinha que entregar esse meu relógio, não é um relógio qualquer não, esse meu. Vindo para cá, eu bati o relógio na parede, quebrei a tela, por exemplo. O relógio ainda existe, mas ele está deteriorado. Entendeu? Perecimento, perda total. Deterioração, perda parcial. O que eu estou adiantando para vocês é que a gente só estuda ou só analisa perda ou deterioração se eu estiver diante de uma obrigação de dar coisa certa. Por quê? Porque se for incerta, não interessa o que aconteceu com o objeto. Você tem que pegar o outro para cumprir com a sua obrigação. Eu devo entregar, sei lá, um vinho da marca X. Devo cumprir com a minha obrigação hoje nessa sala ao meio-dia. De manhã cedo eu peguei o vinho que eu ia entregar, o vinho escorregou da minha mão e caiu no chão. Será que eu posso dizer que a minha obrigação está resolvida? Não, não tem como. Eu vou ter que pegar uma outra garrafa de vinho para entregar para o meu credor. Agora, se eu estou diante de um objeto que é único, pode ser que aconteça alguma coisa com ele. Entenderam? O objeto único, pessoal, não pode ser substituído. Por isso que eu adotei o critério da infungibilidade. Pegue aí, por gentileza, o artigo 313 do Código Civil. 313. Vai dizer assim, olha, o credor não é obrigado a receber coisa diversa, ainda que mais valiosa. Se a obrigação é dar coisa certa, se o objeto é único, pode ser que ele não exista mais. E aí a gente vai analisar se eu vou ter ou não responsabilidade com isso. Entenderam o link da aula passada? Como é que eu vou analisar se eu tenho ou não responsabilidade pela perda ou pela deterioração do objeto? Se eu vou me perguntar se eu tive ou não culpa em relação ao ocorrido. Entenderam? Pronto, Adamar, esse daí, 313, né? Pelo 313, então, ó, entregar um pincel. Se eu não tiver esse, tem vários. Minha obrigação continua a mesma.
Agora, se eu estou diante de um objeto que é singular, se ele não existir mais, não tem como entregar um diverso. Entendeu? Eu comprei o Corolla placas X. Sei lá, o Corolla branco placas X. É só aquele. Aí o vendedor chega para mim, Perazzo, aquele branco não tem mais não, mas está aqui o vermelho, que é o que eu vou te entregar. Não, eu não comprei esse, né? Eu não sou obrigado a receber o vermelho. Perazzo, você gostou desse Corolla branco, né, de placas tal? Mas acontece que esse eu não tenho mais não, então eu vou te entregar esse aqui que é branco também. Só que mudou a placa. Não, eu não vi. Eu não sei se esse aqui está no mesmo estado de conservação do outro. Entenderam? Eu não sou obrigado a aceitar coisa diversa. Muito bem. Última pergunta para a gente passar dessa fase. Eu tenho hoje que pagar o meu aluguel. Sei lá, R$1.000. Eu falei para vocês que pagar em dinheiro também é uma obrigação de dar, né? Você vai entregar o dinheiro para alguém. Pagar R$1.000 é dar coisa certa ou dar coisa incerta? E agora? Pagar R$1.000, dar coisa certa ou incerta? Da espécie ou da forma de pagamento? Entendi. Mas raciocina aí. Porque se eu falar, eu acho que eu te dou a resposta. Você vai querer incerta? Todo mundo ou não? Olha como é que soa estranho, né? Porque não tem nada mais certo do que R$1.000. Não é 999, não é 1.001, né? São exatos 1.000. É uma obrigação certa, concordo. Mas ela é de dar coisa incerta. E por que incerta? Porque eu não tenho que pagar com as 10 notas de 100 que eu estou no bolso. Eu posso pagar com 5 notas de 200. Eu posso pagar tudo em moeda. Entenderam? Raquel, dar coisa incerta, hein? Pagar R$1.000, dívida de valor, é dar coisa incerta. E por quê? Porque dinheiro é fungível. Se eu te emprestar R$100, você não vai me devolver a mesma nota de R$100. Não. Eu vou te emprestar R$100, você vai gastar, enfim. Eu depositei R$100 no banco. Amanhã eu passo lá para sacar o dinheiro. Ele não vai me dar a mesma nota que eu depositei. Claro, né? Ele vai me dar o valor. Então, dívidas de valor são obrigações de dar coisa incerta. E olha só como é que faz todo o sentido. Vou pagar o aluguel, R$1.000, botei o dinheiro no bolso, peguei um ônibus. Antes de chegar na imobiliária, eu fui assaltado. Aí eu chego lá na imobiliária e digo assim, ó, meu amigo, houve a perda. Minha obrigação está resolvida. Eu vim a pagar, fui assaltado, então não te devo mais nada. Faz sentido isso? Não, claro que não. Fui assaltado, te vira, né? Passa no caixa rápido, saca mais R$1.000 para pagar o credor. Afinal de contas, na obrigação de dar coisa incerta, você não pode avaliar nem perda, nem deterioração da coisa. Essa é a grande diferença. Se eu estou diante de uma obrigação que é de dar coisa incerta, eu não posso alegar perda, eu não posso alegar deterioração. Porque sempre vai existir um outro objeto igual para eu poder entregar. Agora, se eu estou aqui dentro, na obrigação de dar coisa certa, o objeto é único. E em sendo único, pode ser que ele não exista mais. E aí já vou adiantando. Se esse objeto único não existir mais, eu vou analisar a culpa do devedor. Se o devedor tiver culpa, consequência? Perdas e danos. Se ele não tiver culpa, resolve a obrigação. Exato. Porque o objeto é único, entendeu?
Nem que você me pague indenização, se você tiver culpa. Mas se o objeto é único, não tem como substituir. Por isso, o critério da fungibilidade é o melhor de todos. Tudo bem? Tranquilo? Pessoal de casa, tranquilo? Sim, professor, agora entendi. Joia, joia, Raquel. Mas, ó, é assim mesmo, viu? Porque a gente raciocina com uma obrigação certa, né? Não é dar coisa certa. Nada mais certo do que você ter que pagar R$100, né? Não é 50, não é 90, não é 110, são exatos 100. É certo, né? Não, mas lembra que dívida de valor é fungível. Dinheiro é fungível. A não ser, vê se vocês concordam comigo, eu sou um colecionador. E eu comprei a nota de R$2, cujo número de série é 000001. Primeira nota que fizeram. Eu comprei, então você tem a obrigação de me entregar essa nota. Sua obrigação é dar coisa certa ou incerta? Agora é certa, né? Porque agora não são R$2 que você vai me dar. Você tem que me entregar aquela nota. Agora, qual foi o valor que você pagou por aquela nota? Ah, não, eu comprei por R$10. R$10 é dar coisa incerta. Tranquilo? Vamos lá, vou adiantando. Quando eu estiver diante da obrigação de dar coisa certa, eu vou analisar essa obrigação sob dois aspectos. A obrigação pode ser só de dar, entregar, ou pode ser de restituir, devolver. Qual é a diferença entre uma e outra? Olha só. A obrigação de dar, entregar, eu posso pensar num contrato de compra e venda. Eu comprei o livro do Carlos Roberto, por exemplo. Então, fulano de tal tem a obrigação de me entregar aquele livro. A gente já viu, e aqui é interessante porque eu vou estar emendando agora todos os conceitos que a gente começou desde o comecinho do semestre até hoje. A gente já viu que nesse tipo de obrigação, sei lá, entregar o livro, o objeto ele pertence ao devedor, né, que é o vendedor, e ele vai transferir a propriedade do livro para mim. E ele vai fazer isso na tradição, na entrega. Por isso a importância de a gente ter discutido antes. O que transfere propriedade, né? Por isso a gente ter discutido. Poxa, comprei o carro. O cidadão ficou com o documento de transferência, mas me entregou o carro. Ele já transferiu a propriedade? Lembra? E a gente falou de sim, porque a propriedade se transfere com a tradição. Então, nesse tipo de obrigação aqui, ó, vou botar assim, ó. Nesse tipo de obrigação, o objeto é do devedor e ele vai entregar e vai passar a pertencer ao credor. E essa transferência de propriedade se dará com a tradição. Tradição. Tá certo? Vou botar aqui embaixo, para ninguém ter dúvida, ó. A transferência de propriedade. Nesse tipo de obrigação que é de entregar, eu vou transferir a propriedade do objeto. O objeto ele pertence a mim, quando eu entregar, passa a pertencer a você. Então, o objeto é do devedor, quando ele cumprir com a obrigação, que é entregar, vai passar a pertencer ao credor. Agora, olha aqui para baixo. Na obrigação de devolver, de restituir, eu tenho o meu carro, a minha irmã vai passar o final de semana aqui em Fortaleza, então eu vou emprestar o carro para ela. E a obrigação dela vai ser me devolver o carro na segunda. Pergunto, quando eu emprestei para ela o meu carro, eu transferi propriedade?
Não, o carro é meu. Ela tem a obrigação de me devolver. Então, ela é a devedora, não é? Ela vai devolver o meu carro, eu sou credor. Então, nesse tipo de obrigação aqui, ó, não houve transferência de propriedade. O objeto aqui, ele é do credor. O devedor deve devolver o carro ao credor, mas o carro é do credor. Eu emprestei o meu carro para minha irmã, mas o carro é meu. Deu para entender? Então, vou botar aqui assim, ó. O objeto pertence ao credor. Vou deixar aqui bem claro, ó, para ninguém ter dúvida. Não há transferência de propriedade. Quando eu emprestei o meu carro, eu não transferi a propriedade dele. Onde mais que eu poderia ter uma obrigação de restituir? Eu aluguei o apartamento. Então, fulano de tal, ele vai passar 1 ano no meu apartamento. Depois ele tem que devolver o apartamento. Pergunto, quando eu aluguei, eu transfiro propriedade? Não, eu transfiro posse, né? Eu continuo sendo dono. Então eu, proprietário do apartamento, aluguei para alguém. Esse alguém tem a obrigação de me devolver. Ele é devedor, portanto. Mas o apartamento é meu. Então, nas obrigações de restituir, o objeto é do credor. Nas obrigações de dar, simplesmente dar, o objeto é do devedor. Quando ele entregar, vai passar a pertencer ao credor. Exatamente. Aqui eu posso raciocinar como sendo uma compra e venda, aqui embaixo como sendo um empréstimo, ou um aluguel, enfim, né? Pessoal, em ambas as situações, eu vou aplicar o brocardo res, peri, in domino, que eu já conversei com vocês. Res, peri, in domino. Lembra? Res, a coisa, peri, perece com o dono. Lembra quando eu falei com vocês assim, olha, pessoal, se meu carro estiver parado aí na rua, se cair do nada, cai uma forte chuva e danifica o para-brisa. Eu termino de dar aula, quando eu chego lá, está o para-brisa todo quebrado. Alguém teve culpa? Uma forte chuva do nada quebrou o para-brisa. Alguém? Não, ninguém. Então quem é que vai ficar no prejuízo? Eu sou o dono do carro, o prejuízo é meu. E aí o que eu estou aplicando é exatamente, ó, a coisa perece com o dono. O prejuízo pela perda ou deterioração da coisa, se eu não achar um culpado, é do dono. Deu para entender? Perazzo, eu acho que eu estou entendendo por que você fez essa diferença. Porque nessas obrigações aqui de cima, ó, antes da tradição, o dono é o devedor. Nessas obrigações aqui de baixo, o dono sempre foi o credor. Tranquilo? Sossegado? Mas eu ia pedir, ou então para o Caio, a Fernanda é que sempre bate, só para bater uma foto aqui que eu vou apagar. Para colocar no grupo, né? Ajudar o pessoal de casa. Se bem que eu acho que hoje, como a tela tá dando até para ver, né? Mas bate uma foto aí, depois joga no grupo aí pra gente. Joia. Então vamos lá, posso apagar agora?
Muito bem. Pessoal, agora, e somente agora, é que a gente vai entrar no código, no primeiro artigo da parte especial do Código Civil que fala do direito das obrigações. Mas vejam vocês que para a gente poder, na aula de hoje, começar a ler os artigos do Código, nós tivemos um grande caminho, não é? É engraçado, porque o legislador, ele solta os artigos achando que eu sei de tudo. Eu não consigo ler, o leigo não vai conseguir abrir o código e sair lendo artigo por artigo, porque ele não vai entender nada. Mas vocês vão ver que a partir de agora fica tudo mais fácil. Olha lá. Obrigação. Professor. Oi, pois não? Com licença, é só uma dúvida que surgiu agora para entender melhor. Fica à vontade. Com relação às heranças. Por exemplo, tem uma grande fortuna em imóveis, por exemplo. Aí eu deixo para os meus filhos, para um dos filhos, um imóvel tal, apartamento tal, etc. Isso seria uma obrigação de dar a coisa certa ou não? Porque a herança também vai muito de quem quer, né? É uma opção. Eu posso deixar uma herança para a família. A herança se encaixa nesse tipo de obrigação? Deixa eu ver se eu entendi, peraí. Vamos supor, eu fiz um testamento e deixei o meu apartamento para o Joaquim, por exemplo, é isso? Isso. Pois a obrigação é dar coisa certa. Eu não deixei para ele qualquer apartamento. Eu deixei o meu apartamento situado na rua tal, número tal. Dar coisa certa. Agora, eu faço um testamento, eu tenho 50 casas. Aí eu boto assim, eu deixo uma das casas para Joaquim. Dar coisa incerta. Entendeu? Entendi agora. Agora, entenda, Raquel, eu tenho 50 casas. Eu deixo uma das casas para o Joaquim. É dar coisa incerta, mas vai ser uma dentre as 50. Entenderam a diferença? Dar uma das minhas casas, o gênero é menor, porque eu só tenho 50. Então vai ter que ser uma dentre essas 50. Eu poderia dizer assim também, do dinheiro que eu tenho, eu quero dar uma casa de 50 mil. Aí o gênero aumentou. E aí pode ser qualquer imóvel de 50 mil. Tá ok? Ok, entendido. Vamos lá. Olha só. Obrigação de dar coisa certa. Obrigação de dar. Se eu não falar mais nada, é aquela obrigação de entregar, né? Se eu quiser falar da outra, eu tenho que falar. Restituir coisa certa. Então aqui eu estou na obrigação de simplesmente entregar. Aquele primeiro quadrinho. Como é que fica essa obrigação? Se houver a perda do objeto antes da tradição. Pronto. É isso que eu quero analisar com vocês, e na verdade eu acho que a partir de agora eu não vou falar nenhuma novidade. A partir de agora, todo mundo sabe, ou pelo menos é para todo mundo saber qual é a consequência aqui. Ó, eu tenho uma obrigação de dar coisa certa. Tudo bem, já sei o que é. Sei lá, comprei a tela do pintor famoso. O vendedor ficou de me entregar a tela no sábado. Sábado vai ser a tradição. Só que antes do sábado, a tela não existe mais. Ou porque foi furtada, roubada, ou porque pegou fogo, sei lá, qualquer coisa. Como é que fica essa obrigação? Pergunta que eu estou fazendo aqui é assim, ó.
Se a tela não existe mais, o devedor que tinha que me entregar a tela tem responsabilidade em relação a isso ou não? Depende, não foi o que a gente viu na aula passada? E por isso a importância da gente ter conversado sobre responsabilidade? Entendeu? Entendeu, Bianca? Então, olha só, para saber como é que fica essa obrigação, e se eu estou trabalhando com uma responsabilidade subjetiva, eu vou me perguntar o seguinte, ó. Espera aí. O devedor teve culpa ou não? Entenderam? Se eu trabalho, para esse fio aqui eu tropeço toda hora nele, né? Se eu trabalho com uma responsabilidade subjetiva, para saber naquele quadrinho da aula passada, para saber se eu avanço, para saber se surge a responsabilidade, eu tenho que saber se a perda da tela foi com ou sem culpa. Eu comprei a tela, o vendedor ia me entregar no sábado. Paguei a ele os R$1.000. Foi na sexta-feira, ele deixou a galeria lá onde a tela estava exposta, aberta, sem ninguém tomando conta, e foi almoçar. Aí estava passando um menino lá, olhou, não tinha ninguém, pegou a tela, botou debaixo do braço e foi embora. Eu pergunto, ele, devedor, teve culpa? Teve. E se ele teve culpa, e eu já tinha pago os R$1.000 da tela, o que eu vou cobrar dele? Oi? Os R$1.000, mas só isso? Não. Lembra do quadrinho? Obrigação, responsabilidade. Surgindo a responsabilidade, o que eu cobro? Perdas e danos. Perdas e danos significa me dar os 1.000, claro, que esse foi o primeiro prejuízo que eu estou tendo, além de você me dar também todo o prejuízo que você me causou. Rapaz, essa tela que você ia me entregar no sábado, eu tinha uma exposição no domingo, exposição internacional, onde eu ia ganhar rios de dinheiro. Exatamente porque você não me entregou a tela, eu não pude participar da exposição. Entenderam? Essa tela que você ia me entregar, ela já tinha pertencido à minha avó. E que ela tinha ganhado aí nos casamentos, sei lá. O fato de você não me entregar a tela gerou um dano que pode ser moral, que também é passível de indenização. Por exemplo, estou inventando aqui, entendeu? Então, se você não tem a tela, mas você tem culpa em relação a isso, você tem que me pagar o equivalente mais as perdas e danos. Perazzo, e se eu não tivesse pago ainda a tela? Então você me dá as perdas e danos. Você não vai me devolver o equivalente, eu não te paguei nada, né? O equivalente é se eu tiver pago, por isso que é o equivalente, né? Agora, olha só. E se ele não teve culpa na perda da tela? O cidadão me vendeu a tela, estava lá a loja dele, a fechadinha, direitinho. Começou um incêndio no quintal do vizinho. Esse incêndio se alastrou, entrou por dentro da galeria, queimou a tela por completo. Ele teve culpa? Ele não. O vizinho talvez até tenha, mas eu estou falando da minha relação com ele. Ele não teve culpa. Como é que fica a obrigação que era entregar a tela? Então olha só, pode entregar uma outra? Uma parecida? Uma talvez que seja bem mais cara? Não, porque eu estou diante de uma obrigação que é dar coisa, por isso a importância da diferença. Se você puder substituir, é incerta. Certa só tem uma. Como a tela não existe mais e você não teve culpa, resolve. Resolve a obrigação. O legislador para aqui. Resolve. Mas eu tenho que falar para vocês que resolver significa
fazer com que a gente volte ao status quo ante. Logicamente, que se eu paguei R$1.000 pela tela, você me devolve os R$1.000. Resolver a obrigação é como se fosse uma anulatória, né? Resolver a obrigação é desfazer o contrato. É desfazer a obrigação que você tinha. Então, para desfazer, você tem que me devolver o dinheiro se eu já tiver pago. Não paguei nada, então também não devolve nada. Mas aqui, ó, não dá para cobrar perdas e danos. Ah, não, porque você tinha a tela e eu ia expor, perdi muito dinheiro. Sim, mas a perda foi sem culpa. Se ela foi sem culpa, eu não tenho responsabilidade. Então toma aqui seu dinheiro de volta. Continuamos amigos. Tá certo? Então eu vou anotar aqui, ó, só para todo mundo lembrar. As partes voltam ao status quo ante. Repito, se eu já tivesse pago, você me devolve o dinheiro. A gente tem que voltar ao que era antes. Agora, olha só. A tela não existe mais. Quem é que absorve esse prejuízo? Alguém tem que assumir um prejuízo aí, porque a tela não existe mais. Quem é que fica no prejuízo? Res, peri, indômino. Quem fica com o prejuízo é o dono. Olha só como é que eu estou engatando as aulas passadas, hein? E quem era o dono da tela? Botei aqui no quadro hoje, ó, obrigação de dar propriamente dita. O objeto pertence ao devedor, não é assim? Quando da tradição é que passa a pertencer ao credor. Eu estou analisando a perda antes da tradição. Quem era o dono? Devedor. Devedor ainda. Não é? Então pronto, só vou botar aqui embaixo, ó. Prejuízo do devedor. Prejuízo do devedor. O pessoal de casa deve estar meio complicado aqui, que eu estou apertando aqui, né? Prejuízo do devedor. Agora, olha só. Esse quadrinho aqui, depois que eu tenho todo o conhecimento, que agora eu já tenho, é muito simples. Não é não? É muito, porque basicamente eu estou raciocinando assim, ó. Se houve perda, se você tem culpa, perdas e danos. Se você não tem culpa, resolve. Pronto, é basicamente isso. Não é? Então pegue aí o primeiro artigo do código, que é o 233. Oi. Qual? Status quo ante. Ao status anterior, né? Status, com U só. Status quo ante. Que nada mais é do que o status primitivo. Se eu já paguei, você me devolve. 233? Vamos lá, Caio. Quem puder colocar no chat aí também. 233, primeiro artigo da parte especial do Código Civil. E a partir de agora, e nas próximas aulas, a gente vai seguir a sequência. Então, a gente vai, nossa caminhada em direito das obrigações, a gente começa no 233, e eu vou levá-los até o 420, que é o último artigo do direito das obrigações. Mas olha só, esse primeiro artigo, a Aldamara colocou aqui, né? Esse primeiro artigo não tem nada a ver com obrigações. Chega a ser frustrante, né? O primeiro artigo do código que eu vou ler de obrigações. Esse artigo, pessoal, o legislador está me dizendo o seguinte, ó. Na obrigação de entregar alguma coisa, se tiver acessório, vai junto. Então não era para estar aqui. Onde é que a gente estudou que o acessório acompanha o principal? Código geral, o semestre passado. Isso aí era para estar lá na classificação dos bens, né?
O que ele está me dizendo no 233 é: o acessório acompanha o principal, salvo se o contrário resultar do título do contrato, né? Ou dependendo das circunstâncias do caso. Se eu estou te entregando o carro, logicamente eu tenho que entregar o carro, vai junto o pneu sobressalente, né? Vai junto o step eu já falei, o pneu, né? Vai junto o macaco, né? Vai junto o triângulo, etc. Acessório. Venda casada, depende. Acessório não. Venda casada é quando eu tenho que entregar um principal, eu junto com outro. 2 principais. Aí seria uma venda casada. Condicionar a aquisição de um produto ou serviço à aquisição de um outro produto ou serviço, né? Porque quando é acessório, incorpora. Muito bem, então esse primeiro artigo, o que me é importante dele é que ele fala a obrigação de dar coisa certa. Então ele está entrando no estudo da obrigação de dar coisa certa. Vamos para o de baixo, o 234. Esse me interessa mais. No caso do artigo antecedente, o caso do artigo antecedente seria, então, na obrigação de dar coisa certa. Aí continua aí para mim. Quem é que pode? Tá, Maria Fernanda, então. Olha só o que o legislador está dizendo. No caso do artigo antecedente, ou seja, na obrigação de dar coisa certa, se o objeto se perder sem culpa do devedor antes da tradição ou pendendo uma condição suspensiva, a condição suspensiva é assim, eu te entreguei esse pincel, mas eu só vou transferir propriedade se você passar no vestibular. É mais ou menos a mesma coisa, né? Se a coisa se perder sem culpa, fica resolvida a obrigação para ambas as partes. Ponto vírgula. Se por culpa, responderá este pelo equivalente mais perdas e danos. Deu para entender? Oi? Não entendi, como é? Se tiver uma condição, entendeu? Porque aí, pendendo a condição suspensiva, não há o implemento ainda. Então, olha só, na obrigação de dar a coisa certa, se o objeto se perder antes da tradição, sem culpa do devedor, ficará resolvida a obrigação para ambas as partes. Artigo 2, ex 4, primeira parte. Né? O que eu botei no quadro está aqui. Ponto e vírgula. Se com culpa, responderá este pelo equivalente mais perdas e danos. Artigo 234, parte final. 234, parte final. Não ficou fácil? Deixa eu fazer um segundo desenho aqui. Obrigação de dar coisa certa. Deterioração. Cuidado para não falar deteriorização, que muita gente fala, hein? É deterioração do objeto. Antes da tradição. Mesma obrigação, dar coisa certa. Aqui a gente analisou a perda. E se o objeto estiver deteriorado?
Vou continuar no mesmo exemplo. Comprei a tela, o cidadão ficou de me entregar no sábado. Antes da entrega, a tela está rasgada. E agora? Logo de cara, eu quero saber, tem responsabilidade para o devedor ou não? Sempre vai ter? Aula passada. Onde é que eu sei que nasce responsabilidade? Se ele tiver culpa, tem responsabilidade. Se ele não tiver, não tem. Entendeu? Sei lá, o quadro estava lá, cuidado. Passou uma criança e rasgou a tela. Deu um soco no meio da tela, rasgou. O cidadão, talvez ele possa até ter culpa, depende do caso concreto, né? Mas vamos supor que ele não teve culpa alguma. Se ele não teve culpa alguma, para ele não surgiu responsabilidade. Então eu vou fazer a mesma coisa. Mesmo raciocínio, ó. A tela está rasgada. Mas o cidadão teve culpa ou não? Depende do caso concreto, né? Agora, qual vai ser a diferença daqui para cá? Aqui na perda, o objeto não existe mais. Aqui existe, mas está deteriorado, né? A tela que você deveria me entregar, ela existe, só que ela está rasgada. Se a deterioração foi com culpa, olha só, duas alternativas. Credor aceita ou não. Das duas, uma. Ou eu chego para você e digo, eu não comprei tela rasgada. Rasgada não me serve, eu não quero. Eu não sou obrigado a receber coisa diversa. Eu comprei uma tela. Você está com uma tela rasgada? Não sou obrigado a receber. Mas eu posso aceitar também. Embora a tela esteja rasgada, ainda me apraz receber a tela. Mas foi com culpa. Então, em ambas as situações, são cabíveis as perdas e danos. Tranquilo, né? Na deterioração, se o objeto existe, eu posso aceitar ou não. Não foi com culpa? Então, em ambas as situações, perdas e danos. Ismael, e se a tela está rasgada, mas o devedor não teve culpa alguma? E agora? Me ajude aí. Pode resolver, não pode? Aqui sem culpa, perda, não resolveu? Então aqui a tela rasgada, talvez eu não queira mais. Pode ser. Credor resolve. Credor resolve. Não vou copiar tudo de novo, mas lembra que resolver, ó, voltamos ao status quo ante, prejuízo do dono. Dono é devedor. Mas a tela, embora rasgada, não existe? Eu não posso aceitar se eu quiser? Posso cobrar perdas e danos? Aqui não, porque aqui foi sem culpa. Mas espera aí. Eu paguei pela tela R$1.000. A tela rasgada só está valendo 600. Então, amigo, eu aceito, mas você me devolve 400. Não é não? Ou eu resolvo a obrigação, que eu não comprei tela rasgada, só não vou lhe cobrar perdas e danos. Ou eu aceito com abatimento no preço. Pronto, abatimento proporcional ao valor da deterioração. Não faz sentido? Aqui eu não vou cobrar perdas e danos. Ou eu não quero mais a tela, então está resolvida, me devolve só o dinheiro.
Ou eu aceito, mas a tela rasgada vale menos, então você me devolve parte do dinheiro. E para cá? Não, aqui foi com culpa. Ou eu aceito ou não, e em ambas as situações você me cobra as perdas e danos. Ou melhor, eu te cobro as perdas e danos. Perazzo, se o credor aceitar, as perdas e danos serão menores do que se ele recusar? Perfeito, né? Porque se ele recusar, vai ser o equivalente mais as perdas e danos. Se eu aceitei, não vai ser o equivalente. Talvez seja o valor proporcional além das perdas e danos. Tranquilo? Então vamos lá, paramos em qual artigo? 234? 235 agora. Damara, se puder colocar aí no chat. Quem é que me ajuda aí? Vamos lá, Maria Fernanda. 235? Tá. Esse artigo não é muito feliz, né? Não é muito feliz porque ele começa falando assim, deteriorada a coisa. Sim, mas aonde? Qual tipo de obrigação? Né? Não fica muito solto? Aí eu tenho que ler esse artigo entendendo que ele está continuando o artigo anterior. E o artigo anterior ele falava na obrigação de dar a coisa certa se houver perda. Aí ele continua. Se não for perda, mas for deterioração, então, deteriorada a coisa, não sendo o devedor culpado, ou o credor resolve, ou ele aceita, abatendo no seu valor, no seu preço, o valor que se perdeu. Então, vou botar o artigo, ó. Artigo 2, 3, 5. E o 236? Outro artigo mais solto ainda esse agora, né? Porque ele não fala se ele está estudando deterioração, se é perda. Ele começa assim, sendo culpado o devedor. Isso aí não era para ser artigo, isso aí era para ser parágrafo, né? Porque a boa técnica, aí sim, eu coloco um artigo, se for para continuar, eu vou dividindo em parágrafos. O legislador saiu soltando artigos. E aí ficam artigos soltos, como por exemplo esse 236. Sendo culpado o devedor, mas de quê? Aí eu tenho que interpretar esse artigo, que ele está continuando o 235, que por sua vez continua a explicação do 234. Então ele está aqui, ó, sendo culpado o devedor, mas de quê? Da deterioração do objeto. Aí sim, ou o credor aceita ou não, e em ambos os casos ele cobra as perdas e danos. Artigo 236. Tranquilo, pessoal de casa? Super fácil, né? Super fácil para quem começa a ler o código. Um conhecimento que a gente já tem. Não é não, Caio? Eu fico imaginando, o professor Miguel Reale, né? Com todo o respeito, foi o mentor aí desse atual código, né? Mas o professor Miguel Reale, ele dizia que esse código ele é baseado em 3 princípios, lembra? Operabilidade, solidariedade, o outro, né? Hein? Socialidade, operabilidade, tinha um outro, enfim, eram 3, vou lembrar depois. Mas a operabilidade, dizia ele, é porque esse artigo ele foi redigido, foi pensado de uma forma que o leigo pegasse o código e saísse lendo os artigos e compreendesse. Eu fico imaginando, entra na parte geral do código, começa a ler o 233. Você não vai entender nada, sendo culpado o devedor, se o devedor não tiver culpa. Não, sim, sendo culpado de quê? Aí eu tenho que lembrar, eu tenho que saber
que a responsabilidade civil é subjetiva. Perda do objeto antes da tradição, o que é isso? É porque a tradição transfere propriedade. E por aí vai, né? Então a gente só pode entrar realmente no estudo da parte especial, e agora fica fácil, depois que a gente tem todos os conhecimentos que a gente adquiriu, né? Eticidade, é isso aí, que é eticidade. Era operabilidade, eticidade, socialidade, exatamente. Eram os três requisitos não, os 3 princípios do código. Muito bem, pessoal, dúvidas não? Vou interromper aqui nossa gravação, então, por hoje.